Perguntes onde fica o alegrete. Segue o rumo do teu próprio coração. Cruzarás pela estrada algum ginete e ouvirás toque de gaita e de violão. Pra quem chega de Rosário ao fim da tarde, ou que vem de Uruguaiana de manhã, tem o sol como uma brasa que ainda arde, mergulhado no rio Ibirapuitã. Ouve o canto gauchesco e brasileiro desta terra que eu amei desde guri. Flor de tuna, camote de mel campeiro, pedra moura das quebradas do Inhambuí. Ouve o canto gauchesco e brasileiro desta terra que eu amei desde guri. Flor de tuna, camote de mel campeiro, pedra moura das quebradas do Inhambuí. Obrigado, gente. Sou do sul, sou do sul. É só olhar pra ver que eu sou do sul. Sou do sul. A minha terra tem o céu azul. Céu azul. É só olhar e ver. Barabará, barabará, Eu sou do sul. Sim, eu sou do sul. É só olhar pra ver que eu sou do sul. Sim, eu sou do sul. A minha terra tem o céu azul. Céu azul. É só olhar e ver que eu sou do sul. Sim, eu sou do sul. É só olhar pra ver que eu sou do sul. Sim, eu sou do sul. A minha terra tem o céu azul. É só olhar e ver. Nascido entre a poesia e o arado, a gente lida com gado e cuida da plantação. A minha gente que veio da guerra cuida dessa terra como quem cuida do coração. Eu sou do sul. Sim, eu sou do sul. É só olhar pra ver que eu sou do sul. Sim, eu sou do sul. A minha terra tem o céu azul. É só olhar e ver. Eu sou do sul. Para papara. Cada acorde que ecoa nesse estado tem o tom do nosso sotaque. Dizem pelo resto do Brasil que falamos cantado. Sim, falamos cantado, porque cantar, interpretar, declamar está na nossa veia. Ser gaúcho é estar imerso na arte, porque cultivar uma tradição é valorizar a cultura. Para se valorizar a arte gaúcha, não é necessário cantar, assim como não é necessário tomar chimarrão para ser mais gaúcho. Basta se sentir pertencente daqui. Ter orgulho de ser gaúcho não é se fechar, pelo contrário, é também estar aberto aos movimentos da vida e às transformações do mundo. Cultura vem de berço, se desenvolve no tempo e sempre se renova. Nesse processo, algumas coisas mudam, outras se adaptam, ficam para trás e muitas se transformam. Mas algumas, muito especiais, estão sempre presentes. Compreender essa dinâmica é fundamental para dar sentido ao presente e se conectar com o futuro.
antecipar tendências de comportamento e entender o consumidor. Quando pensamos no retrato dos gaúchos, muitas imagens vêm à tona, porque somos muitos. Combinamos experiência, pesquisa e muito conhecimento para entender como o mercado gaúcho vem se transformando. E a partir disso, criar novas oportunidades de conexão e comunicação. Agora é o momento de compartilhar com você o que nós aprendemos juntos. Bom dia, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao Persona 2024, que é o estudo em que a gente busca conhecer com profundidade o nosso consumidor gaúcho, seus hábitos, né, e os seus perfis. Eu sou Patrícia Fraga, diretora executiva de mercado do Grupo RBS, para quem não me conhece. Estou muito feliz em encontrar tantos parceiros importantes de mercado conosco aqui hoje. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Bom, na primeira edição que a gente fez dessa pesquisa, há 7 anos, a gente mapeou 5 personas do gaúcho. E a gente buscou entender nessa primeira pesquisa qual era o efeito da cultura local na influência das decisões que esses gaúchos tomavam, nos seus valores, nas suas relações com as famílias, no seu comportamento de consumo. Hoje, a gente vai mostrar para vocês uma evolução desses perfis, que traz novas nuances e, principalmente, traz insights bem relevantes para as marcas que querem se comunicar com esse público. Lá em 2017, quando a gente fez esse primeiro retrato, a gente partiu do eixo das tradições do gaúcho. E hoje vocês vão ver que a gente vai apresentar para vocês um gaúcho em movimento. Então, esse gaúcho que tinha lá esse eixo focado nas tradições, hoje é um gaúcho que está com uma abertura muito maior para o novo, muito maior para o mundo. E isso faz com que ele tenha também outros comportamentos e outras relações, tanto relacionadas ao consumo, quanto relacionado ao seu próprio comportamento. Então, no mundo que a gente vive, que é tão dinâmico, né, e vive em transformação, conhecer o nosso consumidor em profundidade continua sendo aí um pilar fundamental para as boas estratégias de negócio. Então, eu espero que o conteúdo que a gente vai apresentar para vocês hoje seja tão relevante quanto ele é também para nós na construção dos nossos produtos. Bem-vindos ao Persona 2024. Quem são os gaúchos? O que eles pensam? Como se relacionam com as marcas? Há 7 anos, lançamos um estudo para responder essas e outras perguntas. Agora chegou o momento de aprimorar esse conhecimento e mostrar o que mudou no comportamento dos gaúchos em outro estudo inédito promovido pelo Grupo RBS. Para isso, combinamos 2 perspectivas diferentes. De um lado, um olhar interno, de gaúchos que estudam os gaúchos. De outro, um olhar de fora, de quem estuda a diversidade das regiões do Brasil. Juntos, fomos a campo mais uma vez. Combinando metodologias, ouvimos milhares de gaúchos nas 7 mesorregiões do estado e também um grupo controle em São Paulo. Utilizamos diversas abordagens para compreender a essência dos gaúchos no momento atual e aprofundamos nossos entendimentos com a contribuição de profissionais da comunicação e outros especialistas do mercado gaúcho. O resultado? Compreender como os gaúchos estão se abrindo para o novo. O mundo se transforma exponencialmente e cada vez em menos tempo. Nesse contexto, os gaúchos se transformaram também. Mais intensamente que em outros estados, inclusive. Na pesquisa anterior, mapeamos 5 perfis de acordo com a intensidade da relação com a tradição. Agora, temos 3 perfis predominantes. Em comum, todos têm a tradição como pano de fundo, em maior ou menor grau. Mas o eixo que diferencia estes perfis agora é outro: a abertura para o novo. E com o Persona 2024, temos uma oportunidade única de entender como estes perfis definem os padrões de comportamento do mercado gaúcho. Vem com a gente! Bom
Bom dia, gente. Bom dia. Tudo bem? Como é que vocês estão? Obrigado pela presença de vocês. Bom, existe um retrato cristalizado na cabeça dos brasileiros e até mesmo nas nossas de um gaúcho conservador. Muito família, de caráter forte e que vai à luta. Essa moldura ainda faz sentido? Sim, ainda faz sentido. Mas hoje ela tem novos elementos. Caminhamos, evoluímos, seguimos em frente sem perder de vista nossas raízes e nossas tradições. E aqui a gente não está falando só do tradicionalismo, que é o culto ao folclore, as músicas gauchescas e ao uso da pilcha, bombacha. Então, tradição tem um significado muito mais amplo. São hábitos, características e valores que passam entre as gerações e que a gente mantém na nossa vida quase sem perceber. Grenal é tradição. Churrasco de domingo, chimarrão, família, valorização do trabalho. Bom, o gaúcho de 2024 não está apenas preservando a tradição, ele está em movimento, está se movimentando e avançando. E esse elemento é tão importante para o gaúcho que, reparem, 92% dos entrevistados do Persona 2024 relataram a importância em manter as tradições do Rio Grande do Sul vivas. Foi a partir dessa foto emoldurada do gaúcho que no Persona 2024 fizemos a seguinte provocação. O retrato do gaúcho a gente já conhece. Queremos ver o filme do gaúcho, essa vida em movimento, o que mudou nesses últimos anos e para onde a gente está caminhando. Apenas o retrato, apenas a tradição não tem mais como nos representar. O filme traz novas formas de ver o gaúcho. O estudo, realizado pela RBS, esmiuçou o jeito de ser do gaúcho, que tem como pano de fundo, em maior ou menor grau, isso é muito importante, a tradição, mas que está aberto a viver o novo. O Persona 2024 mostra que o gaúcho avançou a partir de um outro eixo, o da abertura para o novo. A relação com o novo é o caminho para conhecer mais e melhor os gaúchos de hoje. A pandemia contribui para essa transformação? Sim, a pandemia contribui muito. Mas ao contrário do que aconteceu em outros estados e até em outros países, na pandemia o gaúcho se aprofundou na sua essência e isso gerou um efeito muito positivo. Ele não se tornou mais individualista. A partir dos afetos, os gaúchos se conectaram ainda mais com as suas famílias, com as suas pessoas. E tudo isso abriu espaço, acelerando a evolução e a abertura para novas perspectivas de individuais e coletivas. O filme sobre o gaúcho de 2024 tem como base a família, as raízes, a tradição, mas evolui com a abertura para o novo. Agora, vamos mergulhar nesse filme e saber mais detalhes sobre a pesquisa. Eu sou o Luciano Potter, eu sou comunicador do Grupo RBS e para conduzir a apresentação do Persona a partir de agora, chamo ao palco a diretora executiva de marketing do Grupo RBS, Caroline Torma. Uma salva de palmas para Carol. Carol, bom dia. Tudo bem? Bom dia, gente. Não nos combinamos, Tudo tá? bem, não combinamos, mas a gente veio aqui no mesmo estilo, né? Do Gaúcho em Movimento, né, Potter? Exatamente, o Gaúcho em Movimento. Bom dia, gente. Tantos amigos, parceiros, queridos, colegas. É uma honra estar aqui, Potter, e especialmente para falar de uma coisa que eu acredito muito, que é o uso de dados para a gente construir conteúdo de qualidade e especialmente, né, Paty, fazer negócios que no fim do dia é o que essa galera aqui quer fazer com a gente. Bom, eu já vou então te perguntar, que eu queria começar de forma mais objetiva o Persona 2024, tá? O gaúcho, ele tá em transformação? Sim ou não? Sim. Por quê? Que bom, né? Estamos em transformação e estar em transformação significa estar evoluindo. Coincidentemente, Potter, na semana passada eu tive a oportunidade de estar na Globo e eles apresentaram uma pesquisa que vai ser levada ao mercado nas próximas semanas e que exatamente esquadrinha o que está acontecendo com os brasileiros nesse último ciclo que a gente vive. E em relação aos gaúchos, e até mais em relação ao público do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, esse brasileiro do Sul, alguns dados que foram apresentados lá vêm muito ao encontro do que a gente vinha estudando nas últimas semanas sobre o Persona.
O brasileiro do sul do Brasil, ele é o público que mais preserva as tradições. A tradição está no topo. Ele chegou a se falar lá no guardião da tradição. Olha só como a gente está conectado, né? E entre esses valores que significam a tradição para o público que mora aqui no sul do Brasil, o trabalho e a família aparecem em primeiro lugar. Né? Muito do que a gente viu aqui nos últimos anos, né, no que a gente tem vivido, fala muito, muito sobre isso. Mas um ponto me chamou bastante atenção e que está muito conectado com o que a gente vê é o protagonismo desse brasileiro, né? O quanto ele tem esse orgulho, o quanto ele se coloca em relação às questões que envolvem o ambiente dele. E eu vejo, Potter, que esse protagonismo é o que está colocando o gaúcho em movimento. É o que está nos ajudando, né, a levar as nossas tradições para frente, mas de um jeito diferente, de um jeito mais contemporâneo, mais alinhado ao mundo que a gente vive, né? Está nos colocando em movimento e cada vez mais aberto ao novo. Eu vou mostrar agora um vídeo aqui, que é um exemplo disso tudo que a gente está falando, e depois a gente continua conversando sobre os dados da pesquisa. Boas noites, amigos e amigas que nos acompanham pelo TikTok. Passando aqui para desejar aos amigos um feliz dia dos amigos, né? Hoje é dia do amigo. Hoje é dia do amigo, meu velho. Presente aí, pai, dia do amigo. Ah, mas não precisa presente, né? É tão amigo que nós temos, não precisa presente, né? Ah, tá louco. Muito obrigado pela companhia de vocês. Gratidão, agradecer a Deus em primeiro lugar. E a esses 200 mil amigos que nos acompanham aí pelo TikTok. Recém estava conversando É isso, com o gente. senhor. Bom, De São detalhes Paulo, né? absolutamente importantes desse vídeo. Um gaúcho clássico, com Raiz. uma cuia Stanley Rosa. rosa. Tem uma quebra aqui. Tem uma quebra absolutamente maravilhosa. Tá ali, ó. TikToker, né? E Gaúcho TikToker. TikToker. Olha o número Milhões de seguidores. curtidas, centenas de milhares de seguidores, enfim, Carol. Vamos mergulhar um pouquinho nisso que a gente está vendo aqui, né? Em quem é, então, esse gaúcho que segue as tradições, mas está no TikTok, né? Com a filha, tomando mate numa cuia Stanley e realmente se abrindo a essas coisas novas que aparecem tanto na configuração da família, em oportunidades de negócio e o que o mundo vem oferecendo para a gente. Então, quando a gente fala em valores e em o que é importante para o gaúcho, 66% das pessoas que a gente entrevistou cita que quer levar adiante esses exemplos e valores a serem seguidos. E, em segundo lugar, com 63%, né, dos maiores sonhos dos gaúchos, aparece uma boa relação familiar. Então, esses aspectos eles vão, como a gente já tinha visto em 2017, permanecendo entre o público gaúcho. Esse negócio aqui. Bom, família, relacionamento. E se eu colocar viagens e lazer, eu vou ter que fazer com pessoas que eu tenho afeto. Então as coisas Família, estão colocadas. afetos, exatamente. E, Potter, é por isso que uma das coisas mais legais que a gente vê na nossa pesquisa é o que está movendo o gaúcho são os seus afetos. E no sábado passado, Paty, vou fazer um merchan, porque a gente tem que aproveitar também esse público qualificado aqui, né? A gente lançou um programa novo na RBS TV que chama Baita Sábado, que tem muita oportunidade para as marcas que estão aqui com a gente. E, coincidentemente, uma psicóloga que a gente entrevistou lá, que a Cris entrevistou, falou exatamente sobre afeto. E eu aprendi que afeto é tudo que nos afeta. E as conexões afetivas, elas geram nas pessoas, além de saúde, né, elas geram exatamente esse desejo de evoluir, essa possibilidade de ir além. A gente se motiva quando a gente está próximo dos nossos afetos. Tem uma coisa bacana também que eu aprendi com as pesquisadoras que fizeram esse trabalho, é que quando a gente fala de família para o gaúcho, isso não significa só o pai, a mãe, o irmão, esse núcleo realmente próximo. Significa todos esses afetos que fazem parte desse grande núcleo que o gaúcho considera a sua família. Então, é isso tudo, né? Isso tudo é que está fazendo realmente a gente seguir adiante e ir para frente. Bom, e como o gaúcho se sente hoje? Ele se sente satisfeito com essa vida e essa cultura que é motivo de orgulho para qualquer um dos perfis? Aqui é a parte que eu mais gosto desses dados aqui. Os gaúchos de 2024, eles se disseram, todos que a gente entrevistou, 91% mais satisfeitos, quando comparado ao nosso grupo controle da pesquisa. A gente também pesquisou um grupo em São Paulo para poder fazer esse comparativo. Eles se dizem mais felizes, 85%. E quem me conhece sabe que eu sou uma embaixadora da felicidade, vivo falando desse tema.
E, por consequência, quando a gente está mais feliz e a gente está motivado pelas nossas conexões afetivas, a gente fica mais otimistas. E, obviamente, gente mais otimista está mais propenso a fazer negócio, a interagir, a realmente contribuir para que o nosso estado vá para um outro patamar. Bom, Carol, já vimos até aqui mudanças importantes de como esse gaúcho se movimenta e se sente, tá? A gente vai recapitular. Os gaúchos saem de uma imagem estática e vão para o movimento com algumas características bem fortes que já são percebidas. O afeto, como tu falou, certo? É responsável por colocar esse filme em movimento. Sentir-se gaúcho é um estado de pertencimento que mostra uma condição coletiva e não é algo isolado. E aqui nós chegamos aos 2 pontos cruciais, Carol, que diferem as pesquisas de 2017 e de 2024. Os eixos de classificação. Lá em 2017, o eixo tradição é o que balizava tudo. Ele era o principal nos comportamentos. Agora, no Persona 2024, nós temos o eixo de abertura ao novo, essa é a diferença, determinando os perfis de comportamentos. Uns mais abertos, outros um pouco mais fechados, cada um no seu ritmo. Os novos gaúchos, o novo gaúcho é assim. A diferença é o seguinte: as tradições estão presentes, mas estamos mais abertos ao novo. E a diferença é no quanto o gaúcho está aberto. Essa é a questão. Quanto que ele está aberto para novas ideias, para um novo mundo. Então agora a gente vai começar a conhecer exatamente as diferenças a partir dos perfis apresentados pela pesquisa. A definição da palavra gaúcho é solidariedade. Companheiros e muito acolhedores. Parece que todo gaúcho tem muito afeto um pro outro. Mas também somos de pegar de arranque. Um povo forte. Ele tem essa coisa da fibra e de ser autêntico mesmo. Pelos trajes, pelo jeito de falar, pela maneira que assa, pela maneira que toca, pela maneira que fala. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. A gente tem bastante façanha para se gabar, mas também tem muito que aprender com muita gente de todo mundo, de todos os estados, né? Com a era da internet, as pessoas estão seguindo valores diferentes. As pessoas mais velhas, acho que cultuam mais nutrição e têm mais esse apego, e as pessoas mais novas, elas têm isso, mas elas também estão muito abertas a outras culturas, outras coisas. O gaúcho, infelizmente, ele vem se moldando com a modernidade, sem perder a nossa essência. A música continua a mesma, mas a imagem é diferente. Tipo, independente a gente não tá dentro de um CTG, alguma coisa, a gente gosta disso. É amor, assim, pela cultura. Com todos os ramos gerais ali, eu acho uma das tradições mais bacanas nela. Independente de ser o gaúcho raiz ou Nutella, os dois têm o orgulho de ser gaúcho, né? Eu tenho muito orgulho de ser gaúcha. Independente do gaúcho raiz ou Nutella. Vai aparecer raiz ou Nutella aqui, a gente vai chamar de outra coisa. Outra coisa. Então apresenta pra gente, por favor. Vamos lá, então. Vamos entrar um pouquinho em cada um desses perfis, mas depois tu pensa se tu é gaúcho, raiz ou Nutella. Não, agora eu vou começar a ver onde eu tô. E se eu tô em vários ou tô em movimento, enfim. Vamos ver. Antes de eu entrar aqui no Guardião, aprendi ontem, já vou te ensinar aqui depois do nosso ensaio, que a gente não é um perfil desses, a gente está, porque como a gente falou, o gaúcho está em movimento. Então, eu posso estar um momento numa ponta de cá, no outro momento numa ponta de lá. Então, ninguém precisa se enxergar o dia inteiro, o tempo inteiro, num lugar só. A gente transita entre esses perfis, mas, obviamente, isso impacta muito, especialmente nos nossos hábitos de compra, que a gente vai ver em seguida. Então, vamos mergulhar primeiro no Guardião. Quem é esse gaúcho? Ele é o cara que hoje está menos aberto às mudanças, a transformação acelerada que a gente vive, ela ameaça um pouco mais essa zona de conforto dele, né? Ele prefere permanecer nesse lugar. Ele tem uma preocupação muito latente de que as tradições da família não se diluam no tempo, de que todo esse turbilhão que a gente vive não leve, né, por água abaixo tudo que ele construiu e tudo que ele acredita como valor. Ele cria, então, uma redoma de segurança psicológica para preservar o que ele recebeu, o que ele conquistou, e que ele se orgulha, né? E que ele quer levar adiante para as próximas gerações. E ele espera que todos sigam uma mesma cartilha. Ele é realmente aquele cara que está mais tradicional. Resumindo, então, para o Guardião, o mais importante é preservar os valores e os costumes. De geração em geração, ele tem medo de abrir mão, se abrir ao novo e perder essa identidade gaúcha que ele tem, né? Esse é o Guardião, nosso primeiro perfil.
Tá bem claro, né? Inclusive, boa escolha de nome. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo. O segundo perfil é o conciliador. Conciliador, bacana esse termo. E até antes de entrar aqui no que é o conciliador, para mim, o exemplo claro dele é a moça aquela que fala: sirvam nossas façanhas de exemplo a toda a terra. Temos muitas façanhas para nos orgulhar, mas, ao mesmo tempo, muito a aprender. Então, é esse cara que realmente está se abrindo, que está aqui olhando para as tradições como algo muito relevante, mas tudo ao seu tempo, dá tempo da gente olhar para coisas novas e entender que essas coisas, né, podem fazer a gente viver melhor a vida. O conciliador, então, ele não está em posição de defesa, ele é mais aberto, mas de um jeito calmo e cauteloso. Ele quer conhecer, experimentar, duvidar, ele é um questionador, né, assim, mas sem tirar os pés no chão. Então, ele está sempre nesse lugar de: estou ouvindo aqui, mas espera aí, deixa eu ver como é que é esse negócio. Se abre à medida que é afetado pelo novo. Então, se acontecem coisas que faz sentido para ele, dentro do ambiente dele, da família, novas relações, a Cuia Stanley, por exemplo, tudo bem, já que a minha filha que está me mostrando, deve ser uma coisa legal e que não faz eu deixar de ser gaúcho. E a opinião do outro importa para o conciliador. Ele quer ser percebido como alguém aberto, mas sem nunca perder as origens de vista. Ou seja, o conciliador é a pessoa para casar, né? Se a gente encontrar um conciliador, casa logo, não larga. Alô, Marcela? Né? Se agarra ali, enfim. Então, para o conciliador, o mais importante é saber viver bem a vida. Tudo ao seu tempo, com cautela, e eles, porém, estão seguros para conviver com as mudanças, mas preservando os valores e as tradições. Isso é importante, preservando valores e tradições. A abertura do novo está presente nos 3 perfis, mais ou menos, dependendo de cada um deles, mas a tradição segue firme em todos eles da mesma forma. E vamos ao terceiro perfil? Vamos lá. O terceiro é o explorador. E como o nome já diz, né, o pessoal aí que escolheu os nomes, acho que fez um trabalho bom de marketing. É o cara que está assim, muito mais excitado, ele está achando muito mais interessante esse ritmo louco que a gente vive hoje, né? Para ele isso tudo é libertador. Ele é um cara mais inquieto. Porém, como a gente falou, ele continua respeitando a sua história e o seu valor, mas ele está muito aberto ao novo, né? Ele tem um repertório de interesses mais amplo, uma grande angular, assim como eu costumo dizer também, e ele curte vários temas variados. Então, ele está no ritmo do varejo, deve ter bastante gente do varejo aqui, tentando olhar todas as coisas que estão acontecendo e aproveitar aquilo que faz sentido para ele. Ele se sente vivo, explorando novos caminhos e perspectivas. E não está preso a nenhum rótulo de estereótipo. Isso é bastante importante. Então, para o explorador, o mais importante é o movimento. Ele está disposto a assumir riscos e se aventurar com o desconhecido. Mas, em qualquer lugar em que desejam estar, e eles querem estar em muitos lugares pelo mundo, seguirão sendo gaúchos. Então, isso não se perde nunca, né? É o cara com a camisa do Inter e do Grêmio no jogo da Seleção Brasileira em Londres. Isso aí, tá em Londres e bota a camisa com orgulho, enfim, né? Bom, importante aqui que os três mantêm tradições, né, Carol? Enfim, a tradição é importante para os três em medidas diferentes, mas o legal é saber o quanto de cada um a gente tem. Quanto que tem? Dá números. Isso, vamos ver o eixo de abertura, né? Como a gente diz. Tá aí. Então, só lembrando que eu acho que é bastante importante sempre reforçar, a tradição está presente em todos os perfis, seja em maior ou menor grau, assim como a abertura para o novo. O eixo, então, obviamente, é de menos abertura para o novo aqui com o Guardião, a mais abertura para o novo no Explorador. E a gente tem, entre a amostra que a gente estudou aqui do Rio Grande do Sul, 21% do nosso público Guardião, 53%, a maioria, está no perfil conciliador e 27% explorador. Então, abertura ao novo, tradição, e a gente podendo andar nessa reta aqui de um lado para o outro, conforme o movimento está nos levando, né? Bom, vamos ao que interessa agora, então, falar como os gaúchos se relacionam com as marcas e entender se isso muda em se tratando do Guardião, né, do conciliador e do explorador. Carol, o Persona confirmou que, assim como mantém as tradições, os consumidores gaúchos seguem preferindo marcas gaúchas. Isso é bom, mas com a abertura ao novo, atentem a isso, outros elementos também ganharam destaque na decisão de compra. Explica pra gente isso.
Acho que não é novidade para ninguém aqui que o gaúcho é um público fiel às marcas gaúchas, mas a gente tem 2 dados bastante interessantes em relação a 2017, que essa preferência por marcas gaúchas ela cresceu de 24% para 32%. Porém, tem um ponto bastante importante, que é aquele número ali que está do lado, que em condições semelhantes de qualidade e preço, e guarda esses 2 atributos, eles continuam preferindo marcas gaúchas, mas esse percentual ele é diferente da última pesquisa. Então, o consumidor gaúcho, nesse movimento de abertura, ele está olhando para outras questões, não só onde a sede da empresa é importante para ele, mas principalmente se essa marca é gaúcha, é ótimo, mas ela precisa também ter qualidade, e ele também está olhando para o atributo de preço cada vez mais. Acho que a próxima já mostra bem isso também, né? Tem mais dados sobre isso. Exatamente. Aqui já falei tudo, então podemos passar adiante. Isso também não é uma novidade para nós, mas é legal da gente reforçar. Obviamente, até fiquei pensando, né, marcas paulistas, nem sei se existe marcas paulistas, mas enfim. Os gaúchos, 49% preferem marcas locais, quando comparado ao nosso grupo controle, esse número é de 14%. Tem muita coisa interessante aqui. Vamos adiante. Vamos lá. Bom, Carol, dá para ver a abertura para o gaúcho, que a abertura para o novo impactou a relação dos gaúchos com as marcas, né? Ficou bem claro isso aí. Explica para a gente o que faz os gaúchos escolherem uma ou outra marca na hora de irem às compras, né? Qual é a diferença? O que faz eles se movimentar nesse sentido? Durante a pesquisa foi citada alguma marca gaúcha como exemplo, enfim, para a gente poder desenhar melhor aqui? Foram citadas, não uma, mais de 260 marcas gaúchas a gente pôde observar nesse estudo. A gente não trouxe esse número aqui hoje, né? A gente tem que guardar, né, Paty, uma cereja para as nossas conversas depois que a gente quer fazer com vocês. Mas é importante dizer que 42% do público que a gente entrevistou concorda que existem marcas que são a cara do Rio Grande do Sul. Muitas delas estão aqui nessa sala. Posso dar esse spoiler. E o que faz ser gaúcho? Como é que o gaúcho hoje e a gaúcha enxergam os atributos dessa marca para chegar nesses 42% aqui? Aqui estão os atributos, ó, é aquilo que a gente estava falando, né? A primeira coisa que é importante para o gaúcho, para o consumidor gaúcho, é que essa marca tenha as características do povo gaúcho. E aqui, lembrando, as características do povo gaúcho não é só o tradicionalismo, mas é tudo que é importante para nós. Então, o trabalho como valor, a família, né? Essa preocupação que a gente tem com a cultura, com os nossos afetos, essa identidade gaúcha que a gente vê aqui entre nós no dia a dia. E a segunda questão é seguir os mesmos valores dos gaúchos. Então, essa marca precisa realmente conhecer profundamente a identidade do gaúcho para poder ser reconhecida como uma marca que representa o nosso estado. E não necessariamente precisa ter a sede aqui. Ela precisa realmente entender qual é essa identidade do gaúcho. Bom, a gente citou no texto de abertura uma coisa interessante, que é a pandemia, né? O quanto afetou e, tirando, claro, todo o lado ruim dela, o gaúcho se achou, né? Foi para casa e se viu, entendeu sua essência. E a pandemia, a gente só conseguiu passar por ela porque a gente vive num mundo absolutamente digital. As empresas continuaram vivas no digital, enfim, tiveram que se adaptar à força, algumas já estavam melhor para isso, né? Enfim, eu queria que tu falasse um pouquinho do peso disso, né? Desse ritmo acelerado da nossa vida do digital. Como que a gente lida e as marcas podem entender o que o Persona 2024 mostrou para a gente desse ambiente digital acelerado? Então, vamos entender como é que esse momento que a gente viveu, né, pós-pandemia, a gente sabe que o digital teve uma aceleração exponencial, como a gente fala, né, nesse momento, e, obviamente, cada um desses perfis também foi impactado nos seus hábitos de compra a partir desse novo contexto. Vamos entrar aqui, então, nos detalhes. Como que cada um desses perfis se relaciona com as marcas a partir, né, da sua abertura para o novo? Então, o guardião, obviamente, ele tem um maior consumo e preferência por marcas gaúchas. Ele é o cara que está olhando mais para essa preservação das coisas que são daqui. Ele prefere também marcas conhecidas, ele é o consumidor mais fiel, digamos assim, mas o consumo online também está afetando esse cara. Porém, ele faz uma compra online mais racional, e aí lembrando daquele atributo de preço e mais motivado por preços baixos. Então, ele começa a entrar nesse mundo, embora ainda bastante fiel às compras tradicionais, mas ele já olha para
o e-commerce como uma possibilidade quando ele vê uma oportunidade de um preço mais baixo. Ele é um cara mais seletivo nessas compras online e ele também, né, é um cara mais conservador. Ele prefere sites conhecidos. Exatamente. Marcas mais conhecidas, sites absolutamente consolidados, enfim. Um comprador mais conservador, a gente pode dizer. Já o conciliador, né, esse perfil conciliador que está caminhando e está mais aberto, ele prefere uma composição de marcas locais, mas também referências de qualidade, o outro atributo que a gente falou lá atrás, em suas categorias. Então, ele está olhando para as marcas que são daqui, sim, mas ele está olhando para a qualidade do produto que essas marcas também estão oferecendo para ele. Ele prefere marcas associadas a estilos clássicos e casuais. Parece que não faz sentido, mas é isso mesmo. É um cara que está, às vezes, olhando para o clássico, às vezes, olhando para o casual. Ele está aberto conforme o momento que ele está vivendo. E, para ele, as compras online refletem uma atitude que consideram inteligente, saber escolher produto e preço. Então, de novo, esse novo mundo que se abriu a partir de uma nova possibilidade de aceleração do uso do online, acaba também afetando esse cara nesses atributos de preço e produto e qualidade, porque ele consegue pesquisar mais o que está disponível para ele no mercado. Já o explorador, ele tem menor preferência por marcas locais como expressão do seu jeito de ser, porque, né, tem a ver com a identidade que ele está assumindo nesse momento, mas não quer dizer que ele não compre marcas daqui, mas expressão, não, eu estou mais aberto para olhar o mundo como um todo, exatamente. Então, esse maior repertório que a gente falava lá atrás que ele tem, também se reflete no repertório de consumo dele para marcas. Ele é o cara curioso, ele quer experimentar novidades, ele está aberto a experiências novas. Ele tem uma tendência à personalização, então ele prefere produtos unique, assim. Ele está procurando coisas que ele possa usar, um tênis que ninguém tem aqui, enfim, tentando olhar para essas coisas. E as compras online para ele, então, expressam tudo isso, né, que ele quer ser como identidade e um acesso a melhor oportunidade de compra e a coisas diferentes. Bom, sabendo os perfis, entendendo melhor ele como essa pessoa compra, enfim, né? Tem uma coisa aqui que apareceu, né, já que algumas coisas não são tão interessantes assim, para nós, eu digo, né? O Persona 2024 reforçou o que a gente já sabia. A maioria segue sem se sentir representada nos comerciais, Carol. Aliás, percentualmente, essa percepção cresceu. Saltou de 59% lá em 2017 para o Persona 2024, agora 67%. As marcas estão sabendo se comunicar com o atual gaúcho e a atual gaúcha? Acho que também não é uma novidade para o nosso público aqui, esse percentual, mas o fato dele ter crescido, sim. A gente trouxe aqui o exemplo do Matheus, hoje é final do Big Brother, né? Eu acho que ele fala muito sobre esse gaúcho de 2024, é o cara que, ao mesmo tempo, né, tem o canto alegretense como a música do coração dele, mas ele fala que ama esportes radicais, foi super bem lá, venceu a prova da tirolesa na semana passada, e chora quando vê a avó no sofá, tem saudade do cavalo, enfim, então é essa identidade única do gaúcho que eu acho que é o nosso grande trunfo, sabe, Potter? Porque é muito difícil para quem não é daqui conseguir entender essa nossa alma, que é meio maluca, assim, digamos, é uma coisa muito única a nossa, né? E eu acho que aqui diz bem isso. Quando a gente vê por que o gaúcho está dizendo que não se sente bem representado, olha ali, um percentual muito pequeno se diz bem representado, né? Então, eu acho que aqui tem um alerta e uma oportunidade bacana para a gente que é daqui. Tá, uma boa notícia agora. Bora. Traga. Além da oportunidade da gente saber como é que funciona essa alma gaúcha, né? Esses novos gaúchos em movimento, esses gaúchos que se movimentaram de 2017 para cá, eles estão enxergando nesse movimento deles, estão nos trazendo aí vários insights do que eles pretendem fazer daqui para frente. Então, 49% quer aumentar o conforto dele ou da família. Olha a família aparecendo aqui de novo. Gente, eu olho para cá porque, infelizmente, eu não consigo enxergar lá. Então, não é falta de respeito aqui com o pessoal. 49% então quer aumentar o conforto da família, contratar serviços, comprar itens para casa. Olha quanta coisa bacana que a gente tem aqui para fazer, para falar com esse gaúcho. 34% nos diz que quer investir no futuro, então poupar, investir, empreender, né? Abrir um negócio próprio também é uma característica que a gente tem visto bastante latente aí nos últimos anos. E 15% nos diz que quer aumentar o patrimônio, comprar casa, carro, enfim, investir no futuro.
Abre um pouquinho mais pra gente. Acho que a próxima tela vai abrir ainda mais isso, né? Tá aqui. Então, quais são os motivos que geram orgulho para o gaúcho e quais são os territórios que a gente pode explorar nessa conversa com o consumidor gaúcho? Os 3 primeiros ali, gastronomia, galera do Destemperados, oportunidade para nós aí em gastronomia. Belezas naturais, turismo. Turismo a gente sabe que é algo que gera muito orgulho e tem muita oportunidade também para as marcas aqui no Rio Grande do Sul. Cultura é super importante para o gaúcho. Agronegócio, pecuário, nosso agro, obviamente, está sempre em destaque aqui. Ensino, quando a gente fala de família, de preocupação com o futuro, de olhar para os seus afetos. A educação é um tema também muito, muito relevante para o povo gaúcho, para o público gaúcho, uma oportunidade grande aí, né, para o nosso segmento de educação. Inovação, tecnologia, nós estamos aqui no Caldeira hoje, então, cada vez mais o Rio Grande se abrindo realmente para esses temas, né, esse movimento ao novo fala muito sobre isso também, desenvolvimento das nossas cidades, indústria, engajamento, educação política, né, da nossa população e estabilidade econômica do nosso Estado. Quando a gente fala que a gente está mais otimista, a gente está olhando para essas coisas, a gente quer um Estado melhor. E os gaúchos estão nos dizendo que a gente, como sociedade, está querendo a mesma coisa. Então, que bom, quanta coisa bacana que a gente pode fazer com isso. Uma coisa leva a outra, né? E pensando em mercado, alguma dica adicional do que a pesquisa mostrou para a gente, que a gente pode aprender com ela, direcionando completamente para o mercado? Vamos. Aqui a gente tentou trazer tentar resumir aqui algumas mensagens, se a gente tivesse que deixar mensagens potentes, assim, de como que a gente pode se relacionar de uma forma bacana com esses gaúchos em movimento. A primeira delas, então, é retratar o gaúcho da forma adequada, do jeito que ele se enxerga, Mateus do Big Brother, né? E valorizar os seus atributos. É nunca perder de vista o que é importante para o gaúcho e qual é esse gaúcho de 2024. A segunda dela, então, abordar e promover temas dos quais os gaúchos se orgulham e nos quais eles enxergam o potencial, que a gente viu na tela anterior ali. Então, ali tem dicas de territórios bacanas para a gente poder trabalhar enquanto marcas. Conectar-se genuinamente com esses afetos e valores e entender a capacidade de abertura ao novo dos gaúchos. Então, entender que ele está em movimento, que em momentos ele está, assim, lá, olhando para a cartilha, né, do que é tradicional, dos seus valores, mas que quando ele é provocado a olhar uma mudança, a partir desse contexto, ele está aberto para que essas coisas aconteçam na vida dele, saber o momento certo, que nem a gente mostrou ali, né? A gente tem muitas façanhas para se orgulhar, mas a gente está aberto a aprender. Mas qual é o momento certo para colocar essas coisas em pauta? Eu acho que esse é o grande segredo para as marcas em 2024, para falar com esse público. E, por fim, e eu acho que é um dos mais importantes e mais difíceis, mas que bom que a gente é daqui, a gente é gaúcho, então a gente sabe fazer isso muito bem, é fugir do estereótipo, mas sem descaracterizar a identidade gaúcha. Imagina eu falar isso para um cliente lá de Brasília, Paty. Não pode fazer o estereótipo, mas não pode fugir da identidade gaúcha. Então, acho que aqui que está o grande trunfo aqui para esse público aqui poder falar com as marcas do Rio Grande do Sul. Talvez essa seja a maior, né, tarefa, a mais árdua. Uma salva de palmas a Carol, por favor. Carol, por favor, senta aí. Pode sentar aí mesmo. Deixa eu chamar mais gente aqui para a gente ampliar esse bate-papo, né? Teve muito conteúdo, enfim, a gente quer chamar mais gente por aqui. Então eu convido para vir ao palco Maeda Camárcio, cofundadora e pesquisadora do coletivo Tsuru. Maeda, venha, por favor. Laura Lemos, pesquisadora e sócia-diretora da Cúrcuma. Cadê a Laura? E também a Ana Kremer, gerente executiva de dados do Grupo RBS. Vem, Ana, aqui, ó. Este é o seu lugar. Gurias, parabéns, obrigado, né? Enfim, entender o gaúcho, a gaúcha é importante para a gente, apesar de... Aí algumas coisas consolidam algumas ideias que a gente já tinha, né? Começa chamando a gente de gurias, né? Já chamando de gurias, né? Isso é verdade, é verdade. Maeda, eu queria primeiro falar contigo. Queria que tu detalhasse um pouco melhor como que cada uma dessas 3 personas do gaúcho se relaciona com diferentes aspectos da vida. Trazer mais dados para a gente disso. Bom dia.
Bom, gente, bom dia. Como a Carol disse, é muito importante a gente entender que as pessoas estão numa persona ou outra, num perfil ou outro, elas não são. E o que é muito interessante para quem não é gaúcho, eu não sou, e eu fiquei muito espantada com vários aspectos desse projeto, e em especial a questão do orgulho de ser gaúcho. Que em qualquer outro lugar que a gente vai, a gente faz pesquisa no Brasil todo, tem o orgulho mineiro, tem o orgulho baiano, nada se compara ao orgulho gaúcho. Então, eu quero puxar essa diferenciação das pessoas muito pela relação com esse orgulho. Quem está no momento guardião, está no momento de se orgulhar muito dessas tradições, de voltar para dentro, de se reconhecer e até de ser o esteio para quem está se perdendo. Sabe, você está se perdendo, volta aqui que eu vou te mostrar quem a gente é, né? Quem nós somos, o que esse povo construiu desde muito tempo junto, que é essa relação coletiva tão bonita que vocês têm. Ele também está muito mais focado na família nuclear ou nos amigos mais próximos nesse momento. Sonha mais com estabilidade nesse momento de vida, né? Neste momento, isso é muito importante. E quem está conciliador, o que é mais interessante é que o orgulho gaúcho está muito presente, mas tem também um orgulho muito grande de incorporar novas coisas por afinidade. Então, ele se deixa afetar. Pelos laços de afeto, principalmente, entram novos conhecimentos, né? Entram novos comportamentos, novos hábitos. E o explorador, que eu acho muito bonito isso no gaúcho, é justamente porque ele tem tão sólido nele esse orgulho gaúcho, ele sabe tanto que ele tem para quem voltar, para onde voltar, que ele se permite voar nesse momento. Eu vou agora, eu fiquei preso na pandemia, então agora eu vou me soltar. Eu vou para longe, eu vou sonhar grande, eu vou colocar muitas novas pessoas nesse meu núcleo, né? A elasticidade aqui da família cresce muito nesse momento, porque eu tenho para onde voltar, né? Eu sei onde eu vou buscar minha identidade, eu sei onde eu vou me reconhecer. E é muito importante para mim dizer para vocês, eu que sou de fora, que isso não é usual. Isso é uma riqueza do gaúcho que é espetacular de ver, assim. Depois eu até aprofundo mais nesse momento da pandemia de como chamou a nossa atenção quando vieram esses dados de satisfação, de felicidade e otimismo. Não existe isso no resto do Brasil. Assim, depois da pandemia, a gente viu uma terra arrasada em muitos lugares e a gente vê que isso foi construído há tanto tempo por vocês, esse tecido social tão costurado por afeto, que traz essa resiliência, esse poder para vocês. Isso é muito forte, isso deveria ser exportado, eu queria dizer. Maíra, tem alguma noção de por que a pandemia colaborou com isso? É ter ido para casa, ter ficado mais perto da família, enfim? Foi exatamente isso. Quando a gente foi para outros lugares, Potter, a gente vê que as pessoas ficaram muito sozinhas, né? Porque naquele momento da pandemia, todo mundo foi para a hiperlocalidade. Todo mundo ficou no seu lugar, na sua casa, na sua vizinhança. Reforçou o individualismo, exatamente, né? Ficou muito claro essa sociedade do desempenho que a gente tem, né? Cada um por si correndo atrás do seu. E as pessoas ficaram muito abandonadas, muito solitárias. E a gente viu que aqui isso não aconteceu. As pessoas tinham, mesmo que distante, cada um na sua casa, tinham com quem contar e esses laços eram muito fortes. Então, assim, a gente viu mesmo, quando a gente fala da família gaúcha, que é tão presente, tão forte, família é um valor para o brasileiro como um todo. A gente fala muito, por exemplo, da família mineira também, eu ficava fazendo essa comparação. Mas no resto do Brasil, essa individualidade ficou muito latente na pandemia. A gente começou a ver como a gente estava sozinho. E o gaúcho não sentiu tanta essa solidão. Ele realmente foi amparado por essa rede de afetos que vocês constroem aqui há tantos e tantos anos, que isso é tão difícil de construir, né? Para reconstruir agora onde se perdeu, temos um longo caminho para aprender com vocês. Que legal. A gente fica muito feliz toda quando a terra. Orgulho é toda a terra. A gente fica muito feliz quando alguém de fora nos elogia. E muito brabo ao contrário. Enfim, Ana, vamos abrir mais um pouquinho, né? Entender as faixas, né? Gênero, idade, enfim. A gente tem diferenças nisso. Regiões do estado, por favor, abre mais pra gente isso. Tem sim, Potter, tem diferença. Primeiro, bom dia para todo mundo. É muito legal estar aqui hoje lançando esse estudo, né? Porque a gente faz justamente com esse intuito de poder dividir com o mercado, né? E poder mostrar para vocês tudo que a gente aprendeu e poder trabalhar junto. Então, queria explorar um pouquinho essa questão, né, de demográfica, o que apareceu, né? O que a gente vê aqui. E aí, voltando um pouquinho lá para trás, quando a gente fez o Persona de 2017, bem como tu trouxe ali, né, Potter, aquele eixo da tradição, a gente via que a idade não era uma questão. Idade não influencia na tradição. Não, a gente até quando começou o estudo lá atrás, né, deve ser o mais tradicional, o mais velho, né, o mais jovem, o mais desapegado. E não era uma questão. E aqui a gente vê que sim, a idade ela influencia nessa questão de onde o gaúcho está, né, nesse movimento, nesse nível de abertura para o novo. Então, quando a gente vem lá para a parte direita aqui da tela, né, começando pelo explorador, 50% dos jovens com quem a gente conversou, e aqui jovens considerando de 18 a 24 anos,
a metade desses jovens está nesse perfil de explorador. Então, é muita coisa, né? A gente viu lá que o perfil de explorador ele não é a maioria é o conciliador, mas a metade dos jovens está aqui, então isso é bem relevante, né? E, de novo, a gente não gosta de falar, né, o tempo todo de pandemia, mas sim, tem também uma influência de pandemia aqui. Esse jovem, ele vivenciou mais o novo, ele experimentou mais durante a pandemia, ele foi mais afetado por mudanças, então isso acaba carregando para cá e a gente vê isso ali nos números. E aí, por outro lado, nesse mesmo perfil, a gente tem 20% dessa faixa etária mais elevada, né, 60+, o que também é bastante relevante, mas tem uma diferença importante aqui, né? A gente tem 30 pontos de diferença entre a faixa etária menor, né, e a mais elevada, então é bastante diferente. Apesar de que a gente encontrou, né, todas, isso é importante também a gente entender, tem diferenças, mas a gente encontrou todos os perfis em todas as faixas etárias, né? Não tem assim, os jovens estão todos para um lado, né, 60+ todo para o outro. A gente vê isso em todos, mas com algumas diferenças aqui que são legais a gente explorar. E aí, quando a gente vai para o outro extremo, lá para o guardião, a gente vê que é um perfil mais linear, né? Não tem tanta diferença. A gente tem ali 9 pontos, se a gente olha do mais jovem para o mais velho, 9 pontos percentuais de diferença. Então, 15% desses jovens aqui compondo esse perfil e 24% dos mais velhos, né? Então, tem uma diferença um pouco menor, mas ainda assim, né, tem um pouco mais né, desse público um pouco mais velho aqui nesse perfil de guardião. Ali no conciliador, ele é a maioria, né? A gente encontrou mais gaúchos nesse momento. Então, em quase todas as faixas, a gente encontra mais conciliadores, com exceção do jovem, né? O jovem realmente, apesar do conciliador ser a maioria dos jovens está lá como explorador. Então, esse jovem bem caracterizado aqui com essa grande abertura para o novo, né? Esse olhar mais curioso, indo atrás de novidades. E no gênero? Acho que é a próxima tela. No gênero também tem uma questão legal assim da gente explorar, que é quando a gente dá um zoom nas mulheres, né? O que a gente vê aqui? Tem uma concentração importante de mulheres com uma abertura para o novo maior. A gente vê ali o perfil explorador, a gente tem 30% das mulheres com quem a gente conversou estão neste momento de exploradoras, né? E quando a gente olha para o guardião, é um percentual bem menor, a gente tem 14% das mulheres ali como guardiãs. Isso aqui muito conectado com o contexto, né? A gente olha para o contexto geral, olha para o papel da mulher na sociedade, né? O quanto ela está se transformando, o quanto ela precisa ir atrás desse novo, né? Liderando uma família. Então, eu preciso buscar alternativa, eu preciso buscar produto, buscar marcas, né? Buscar caminhos, buscar alternativas. Então, isso acaba aparecendo bem forte aqui também. Aquele ponto do empreendedorismo pode estar bastante conectado com essa questão da mulher também, porque a mulher vem empreendendo cada vez mais, né, como líder das famílias e tudo mais, vem aparecendo bastante. E grana? E grana claro, né? Também impacta, né? E aqui é um pouco mais óbvio, a gente esperava realmente esse resultado, mas quando a gente olha para a tela aqui, né, essas duas primeiras faixas, que é até 1 salário mínimo ou até 3 salários mínimos, a gente vê que tem uma tendência de que a abertura para o novo está mais concentrada também nesse público que vive com menos, né? Tem uma renda menor, então precisa também ir atrás de alternativas, né? Precisa explorar, precisa buscar o novo, precisa buscar marca, buscar preço, tem um olhar para o pragmatismo, né, na sua tomada de decisão. Então, a gente vê aqui que tem uma concentração aqui maior de quanto menor a renda, maior também esse eixo de abertura para o novo. Perfeito. Laura, comunicação, falar com essas pessoas de cada perfil. Como é que tu nos ajuda nisso? Bom dia. Bom dia, pessoal. Obrigada. Bom, a gente trouxe aqui, eu acho que o pessoal já trouxe diferentes pontos e a gente foi construindo todo esse trabalho em cima sempre desses laços de afeto, dos movimentos, mas eu acho que tem pontos bem relevantes para a gente ver aqui em relação a números mesmo, né? E eu acho que um ponto legal que o Potter trouxe é isso, né? A gente falar com os gaúchos e não para os gaúchos, né? De trazer essa conexão, que é justamente a forma com que daqui a pouco as pessoas conseguem se identificar mais e perceber. E aqui a gente está abordando 2 pontos. O primeiro é da autoimagem, que é o que a gente está com os dados aqui, né? E a gente está com um comparativo com o grupo controle. Então, os 3 pontos que foram mais citados de como o gaúcho se vê hoje é trabalhador, né? O amigo e companheiro e o hospitaleiro e acolhedor.
E aqui, de novo, a gente volta para essa questão da conexão com esses laços de afeto, né? Como ele se enxerga desta forma. Mesmo que São Paulo, Grupo Controle, a gente também tenha tido um volume considerável nesses três, a gente vê que tem uma diferença bem interessante, de em torno de 20% nesses três primeiros, né? E aí, quando a gente vai olhar para demais pontos, como bairrismo, grosseiro, orgulhoso, a gente já vê que tem uma diminuição. Então, a gente tem um espaço bem interessante para trabalhar aqui, seguindo toda a lógica que foi trazida no estudo até agora, de trabalhar melhor esses laços de afeto, né, da maneira com que o gaúcho se vê atualmente. E o segundo ponto, a gente traz também, pode ver os números dos valores, né? O que é valor para o gaúcho hoje, né? Não sei se vai trocar. Está aqui. Aqui. Então, a gente tem os três principais pontos aqui também. O primeiro deles é a família, que a Carol trouxe, né? A Maída também já colocou bastante sobre isso. E lembrando que aqui a família, a gente não está falando desse núcleozinho familiar, né? A gente está falando dessa extensão, que como a Maída colocou, essa nossa extensão afetiva que a gente constrói através de todas essas relações é que, muito possivelmente, nos deu essa maior força para superar esses momentos de adversidade, de maior solidão, porque a gente vai para além daquele pequeno núcleo familiar, né? E eu acho que isso é muito importante também sempre ser retratado imageticamente, simbolicamente, quando a gente vai fazer essa comunicação. Os outros dois pontos de respeito e igualdade também falam de relacionamento. Então, a gente vem vendo sempre esses pontos de valores relacionados a relações, né? Já quando a gente vai ver as maiores diferenciações com o nosso Grupo Controle, a gente tem dois pontos que são vinculados e relacionados à identidade, que é o orgulho de ser, né, deste local, que o Grupo Controle ficou com 56 e a gente com 77, e a parte de tradições da sua região, né, 51 versus 38. Então, quando a gente se diferencia mais em relação a valores, em relação à identidade e pertencimento. O incrível é o churrasco, né? Maior que a religião, né? Dá para fundar uma igreja do churrasco. Churrasco, né? é religião. Ou na missa ter churrasco daqui a pouco. E o churrasco hoje também está aberto ao novo, né? Não sei na tua casa, mas na minha casa tem pimentão, tem abobrinha. Os vegetarianos, veganos, todos podem comer churrasco hoje também com a gente. Então, acho que essas coisas dizem muito respeito a esse novo gaúcho, né, que está comendo churrasco do jeito dele, do jeito que tiver que ser. A gente faz pimentão com queijo, com ovo? Sim, faz. A gente conta? Não conta. Deixa assim. Ana, falar de preferência de compra. Importante, né, para todo mundo que está aqui. Enfim, esse novo gaúcho, essa nova gaúcha, como é que são? Tem alguma coisa nova para a gente? Tem coisa nova, tem coisa velha também, mas tem coisa nova. A gente vê, o primeiro ponto assim, é que a cesta de compra desse gaúcho ela é muito diversa, muito diversa. Todo mundo já falou um pouquinho sobre isso, Carol falou bastante das marcas, né? A gente fez uma brincadeira no projeto, que é a cesta do gaúcho, ela tem Bombacha, Nike, Apple e Chanel. Então, é isso, né? É uma combinação de um monte de coisa, de valores, de tradição, né? Da valorização da cultura, mas também uma abertura para o novo, né? Para as marcas que são líderes, para questões bem pragmáticas na tomada de decisão, né? De preço, de qualidade. Então, ela é uma combinação de todas essas coisas. A gente encontrou 4 fatores que estão na tela aqui como fatores comuns para todos esses gaúchos, mais ou menos, né? Dependendo da sua abertura para o novo. Mas em todos os 3 perfis a gente encontra essas 4 coisas aqui na hora do gaúcho tomar sua decisão de compra. Então, o primeiro ponto é a valorização da cultura, que a gente já falou aqui bastante, né? E aqui a cultura, sim, é o churrasco, sim, é o chimarrão, mas também é a tradição, também são valores, também é a família, né? As marcas trazerem isso na sua comunicação, né? Resgatarem essas questões que o gaúcho valoriza tanto. Então, essa questão mais subjetiva da cultura gaúcha, ela pesa nessa decisão de compra. Tem o fator orgulho regional, que aqui o orgulho não necessariamente ligado à tradição, mas é o orgulho de fazer bem feito, né? O gaúcho tem isso, assim, eu faço bem feito, eu sei que eu faço bem feito, e eu gosto de ver quando uma marca daqui, quando fica muito claro para o mundo, né, que essa marca é regional e que ela é uma referência, né, muitas vezes mundial. E aí eu sempre brinco com o exemplo da Tramontina, eu sei que a Tramontina está aqui hoje com a gente.
que é a gente está lá na Europa, né? Está lá num restaurante e aí vai olhar o talher e o talher é Tramontina e dá um orgulho assim, né? Puta, é nosso, né? E é isso assim, esse orgulho regional, né? Das marcas que têm esse destaque de qualidade e que ganham aí o mundo como referência. Então esse é um ponto também. Gurias, essa coisa da Tramontina é engraçado, que a gente está longe e acha uma faca Tramontina, um garfo, a gente tira foto. Então os grupos do WhatsApp Família tem muitas fotos de facas espalhadas pelo mundo, sabe? É uma coisa, né? Enfim. Tu sabe, Potter, teve o caso do Beckham, lembra? Com uma Fruc em Los Angeles, um Guaraná Fruc em Los Angeles. Sim. Acabou o estado do Rio Grande do Sul, né? Tipo assim, felicidade completa, com ele saindo com uma latinha de Guaraná Fruc de um restaurante em Los Angeles, quando ele jogava lá no Galaxy. Enfim. Sabe quando ganha uma faca? Tu não pode ganhar uma faca que corta a amizade? Tem que dar uma moeda. Tem que dar uma moeda para pagar a faca. E cada vez está mais raro moeda, né? Tem? E como é que faz? Talvez dá nota, aí começa a ficar caro o presente, né? Isso é uma verdade. Isso Faz é uma um verdade. pix, faz um pix. Gurias, eu queria que vocês falassem um pouquinho também nessa tela, né? Enfim, né? O que vocês pensam sobre isso, Maeda? Eu achei muito interessante que a gente ia na pesquisa perguntar, mas vocês preferem marcas gaúchas? Tinha alguns que falavam, não é por isso, não é porque é gaúcha. Eu gosto de marcas que têm melhor qualidade, né? Melhor qualidade de produto, de serviço, enfim, que seja. Mas aí eles davam uma volta e falavam, mas as marcas gaúchas são as que têm melhor qualidade de produto e serviço. Ou seja, eles me davam uma volta, mas chegava no mesmo lugar, entendeu? Então, tem uma reserva de mercado, sim. Tem um orgulho muito grande dessas marcas, da história dessas famílias que construíram essas marcas, que eles conhecem e tal. Então, realmente, é qualidade e credibilidade, mas eles aferem maior qualidade e credibilidade para as marcas gaúchas. Laura. Eu acho que a gente vai andando em todo o estudo e vai voltando sempre para os mesmos atributos e os mesmos pontos de valor que são importantes, né? Desde a construção das relações até a parte de consumo. Então, sempre vai voltando para a questão da credibilidade, da valorização do que é firme, do que é forte, do que tem qualidade, do que tem tempo, né? Do que me conta uma história, do que tem um repertório. Então, a gente sempre vai voltando para as questões que têm mais esse poder de estar mais permanentes, né? E aí é quando a gente se possibilita de olhar para isso e também sair, porque a gente sabe que tem para onde voltar. Né? Então, acho que meio que toda a nossa história ela passa por esses pontos, né? E a gente se reconhece nisso também. Perfeito. Bom, deixa eu fazer um agradecimento importante para a gente aqui, tá? Porque a gente vai abrir agora para perguntas de vocês, obviamente, né? Mas eu queria fazer um agradecimento bem importante aqui. Para duas pessoas que estão aqui na plateia, não sei se as duas pessoas estão na plateia, só uma delas está, enfim. Que são especialistas que a gente entrevistou e que fizeram parte da construção desse Persona 2024. Então, convido para que fique em pé. Primeiro um aplauso para a Gabriela Maindrade, que não está aqui. Aplausos para ela, por favor. Recebendo energia. E hoje, para uma cidade do Rio Grande do Sul, 3 coisas muito importantes estão acontecendo, né? Que é o Alegrete. Você deve ter ouvido falar do Alegrete. O Matheus, do Big Brother, do Alegrete. Ele vai perder, tudo bem, mas a gente vai ceder para o Davi ganhar, né? O Alegrete é assim. E essa pessoa é do Alegrete, que é o Rodolfo Costa. Por favor, Rodolfo, que também colaborou muito para a gente. Obrigado. É o Alegrete, que é a capital verdadeira do Rio Grande do Sul e do mundo também, né? E da Argentina e do Uruguai, né? A gente está aberto para o novo, né? Então, assim, não dá para a gente sempre estar em primeiro lugar. Exatamente. Então hoje a gente vai Dessa vez a gente vai dar esse espaço para outro brasileiro. Cederemos por uma boa causa, digamos assim, né? A gente vemos o nosso espaço para mostrar a nossa cultura, né? Perfeito. Gurias, vocês 4 ficam aqui, tá? Eu acho que vai ter pergunta para vocês aqui. Enfim. Qual a primeira pessoa? Perguntas. E aí? Fala, Fernando. Diga seu nome e a cidade de onde está falando. Fernando Silveira, gaúcho, Colorado, Porto Alegre. Presidente da ARP. Do que a gente viu, bacana, obrigado, acho que é um material tão importante, não deveria ter ficado 7 anos, tem um espaço grande aí. A gente reparando nos nos perfis, né? Guardião, conciliador, explorador. Primeiro eu quero dizer que eu adoraria ser conciliador. Tomara que seja. Às vezes a gente se acha uma coisa e é outra, né? Mas, enfim. Fernando, sabe o que a gente falou ontem? Não sei se tem alguém de GZH aí, que a gente deveria fazer um quiz. Quiz para a galera ver qual é o... Né? O pessoal ficou curioso aqui, então fica a dica aí. Mas entendendo, do que entendi até aqui, que o explorador é o motor do movimento do gaúcho
em movimento, o explorador talvez seja esse motor. E, ao mesmo tempo, num item, o gaúcho não se sente representado na comunicação. Como manter o ritmo do motor sem acelerar demais e perder o que a gente tem de valor? Posso pegar essa? Sim, Posso pegar por essa? favor. O que eu acho mais importante é que, assim, toda vez que a gente fala em gaúcho, a gente tem que pensar de uma forma coletiva, né? O explorador, ele não existe sem o guardião. Tem uma imagem que veio nesse estudo que é muito bonita, que uma pessoa falou, por que o explorador vai tão para frente, né, e puxa esse movimento, como você falou? Porque tem o guardião lá atrás, né? Então, ele tem uma rede de apoio que empurra ele para cima. Então, acho que o mais importante é, sim, mostrar essa abertura para o novo, mas sempre com resquícios ou com imagens, ou que tragam também o guardião junto, que traga esse lugar que ele tem para quem voltar, essa rede de afeto que ele tem com quem contar, para ele poder ir cada vez mais longe. Então, ele vai se sentir representado, sim, quando ele for um explorador, desde que tenha traços também dessa identidade que ele se reconhece, que é o lugar de conforto, que é o lugar que dá segurança para ele ir cada vez mais longe. E por isso tem gaúchos que vão muito longe, justamente porque tem essa rede e esse lugar para voltar. E o conciliador também, né, quando a gente olha, tem que olhar o quadro todo. O conciliador também faz esse movimento de, muitas vezes, acalmar o guardião quando o explorador vai para longe demais, né? Então, é esse movimento. Eu acho que o mais importante hoje para representar o gaúcho, também explorador, é a gente ter essa imagem coletiva, é a gente entender esse filme com todas as fotos, né, que a gente traz desde o seu começo aí dessa história. Fábio. Bom dia, Fábio Bernardi, parabéns RBS pela iniciativa, parabéns pelo estudo também. Fiquei com uma dúvida bem específica, na verdade. Aquele slide que mostrava que os gaúchos são mais felizes, mais otimistas, né, 91%, né? Ele está comparando com o Grupo Controle ou comparando com a pesquisa de 2017? Grupo Controle. Vocês não fizeram essa pergunta lá em 2017? Não fizemos, infelizmente. Ah, seria ótima comparação, né? Ele, na verdade, aquele dado em relação aos entrevistados que a gente falou no Rio Grande do Sul, mas também sobre o Grupo Controle. A gente não tem o dado de 2017 ontem. Pedi para os universitários, mas infelizmente não. Posso fazer um adendo dessa pergunta, que ela fala demais, né? Mas não, é porque realmente me chamou muita atenção esses números. A gente pediu para incluir essas perguntas porque a gente tinha feito um trabalho enorme sobre valores dos brasileiros para a Globo antes da pandemia e depois da pandemia. E foi o que eu falei para vocês, assim, veio terra arrasada depois da pandemia. Então, a gente queria muito ter esse dado mesmo, de satisfação, de felicidade, principalmente de otimismo. E foram os números que mais, né, explodiram a nossa cabeça quando chegou. Eu falei, gente, mas, né, e foi bom que foi antes a Quanti. A gente chegou, mas por que eles estão satisfeitos? Com o quê, né? Tipo, estava todo mundo tão arrasado. O que aconteceu ali? Então, assim, foi onde a gente puxou o fio desse estudo, assim, e que vieram tantas respostas a partir desses números que são tão importantes. Então, é uma questão... Até para complementar, assim, eu acho que é muito interessante como a gente fica muito míope, às vezes, e vai sendo bombardeado pelas sensações do que está acontecendo no contexto. Então, no pós-pandemia, ficou muita notícia de que está todo mundo muito arrasado, as coisas estão... E aqui no Sul, quando a gente vai ver e a gente começa a conversar com as outras pessoas e realmente fazer essas trocas, a gente consegue identificar realmente que tem uma diferença muito grande. Não é que a pessoa está pulando de alegria, de satisfação, mas, assim, dentro da catástrofe, do contexto, eu tenho um lugar para me apoiar. E isso me dá força para estar bem, para poder ir atrás mesmo no caos, mesmo na dificuldade, né? Então, tudo vai voltar sempre para esse pilar que a gente tem e acaba tendo, que faz parte também das tradições. Porque quando a gente fala aqui de tradições, não é só características ou itens culturais, mas também o pertencimento, esses laços que a gente cria, que nos fazem parte, né, dessas relações. E, Laura, está muito conectado também com dois valores que são muito relevantes para o gaúcho e que, durante esse período, ficaram bastante latentes. A questão da família, e eu acho que é um ponto bem importante, que é o trabalho, né? O jeito como a gente viveu esse período, ele realmente se diferenciou do restante do Brasil. E quando a gente olha o Estado como um todo, e a gente sente isso nos nossos negócios, nas conversas que a gente tem, há um momento realmente de evolução, né? O Rio Grande do Sul, ele está olhando para esse orgulho, mas não daquele jeito que a gente olhava lá atrás, o Estado que era,
primeiro lugar, sabe? Sempre a gente olhando para o que a gente era. A gente hoje, né, está falando do Caldeira, recentemente a gente teve o South Summit, um monte de outros negócios acontecendo, investimentos acontecendo no Rio Grande do Sul, que demonstram que o nosso estado realmente está se movimentando para frente. E isso diz muito respeito a esse jeito com que a gente viveu esse período complexo, né? No interior do Rio Grande do Sul, o trabalho ele é um valor muito além da atividade do trabalho. Às vezes a gente não consegue nem explicar isso, né, Maeda, para o restante do Brasil, mas ele é um valor das pessoas. E isso fez com que a gente tivesse uma força extra nesse período e acaba gerando todos esses dados de felicidade e otimismo. Assim, a gente saiu positivamente transformado desse período. Aqui. Oi. Aqui. Oi. Tudo bom, gurias? Parabéns pela pesquisa. Eu sou a Débora, do Sebrae Rio Grande do Sul, e no Sebrae a gente trabalha com muitas realidades diferentes dentro do estado, né? Entre as regiões, comportamentos diferentes, necessidades diferentes. E queria saber se vocês têm esse recorte na pesquisa e se isso se mostrou de alguma forma, com até essa divisão, né, entre os percentuais dos perfis. Temos, esquadrinhamos o estado, eu esqueci de falar isso na minha apresentação, então, que boa pergunta, obrigada, Débora. A gente tem dados de todas as regiões, né? A gente percorreu aí o estado como um todo. A gente não trouxe hoje, a gente vai ter oportunidade, tanto em conversas individuais aqui na região metropolitana, mas a gente vai rodar o estado com essa pesquisa, com a oportunidade da gente poder aprofundar, então, os dados, não só dos perfis, mas do comportamento desse gaúcho de 2024 do estado como um todo. Temos sim. Até para elucidar um pouco mais da questão assim de amostra, a gente dividiu entre as 7 mesorregiões e a gente teve a mesma representatividade amostral em cada uma das 7, né, para justamente poder ter essas visões. Então, a gente teve mais ou menos, acho que se eu não me engano, 265 cidades do estado, né, pessoas de 265 cidades participaram do estudo. Então, é bastante representativo e realmente tem possibilidade depois, né, Carol, de ver esses recortes e conseguir entender cada ponto, porque é muito dado para trazer hoje aqui. Fale com nossos executivos comerciais, eles poderão saber mais. Mas só para dar um gostinho, assim, né? No geral, a gente vê que a gente encontrou todos os perfis em todas as regiões, né? E não tem nada muito gritante, assim, uma região muito mais aberta, outra muito mais fechada. Os números são bastante parecidos, né? E aí tem algumas diferenças que a gente consegue identificar conforme o momento de cada região, né? Conforme até questões econômicas, né? Que se tem indústria, se não tem indústria, se é no porto, se é no centro, se é na fronteira. Então, tem algumas diferenças, mas não tem uma concentração muito forte, assim. Eles estão realmente espalhados por todas as regiões. Oi, Carol, gurias. Primeiro, parabéns pelo estudo, né? Sou Kleber Benvenhu, da Critério. Estava lá no primeiro estudo em 2017, né, Márcia? Que bom ver, Leite, o novo estudo. Só quis fazer uma observação confirmando isso que a gente vê na Critério, né, Soraya? Atendendo muitas marcas do país que vêm investir ou fazer negócio no Rio Grande do Sul. E grande parte da definição do sucesso delas está na compreensão dessa identidade. E as que teimam em não compreender essa identidade gaúcha, com essas características, têm sérias dificuldades. E isso somos nós, né? Essa é a identidade gaúcha, então acho que tem alta relevância esse trabalho. E a última coisa também que eu queria só para confirmar, naquela série do Netflix, né, sobre as zonas azuis de qualidade de vida no mundo, onde eles buscam quais os pontos comuns nas cidades, nas regiões do mundo que têm mais qualidade de vida. E um dos pontos comuns, Carol, é justamente esse comunitarismo, esse pertencimento, essa sensação de base. Eu tenho uma base que me sustenta, inclusive para voar e para ser diferente. Isso está presente em todas as cidades que são mais felizes. E aqui a gente está vendo, portanto, que a gente tem essa identidade também. Só para essa contribuição, obrigado. Viu, Potter? Somos uma zona azul. Não é uma mensagem subliminar, mas só para ficar dito. Estava no meu contrato não falar nada de futebol, tá? Eu não vou falar nada. Enfim. Gente, muito obrigado. Paty, vem cá. Sobe de novo aqui no palco, por favor. Vamos nós, meninas. Obrigada, Gurias, gente. muito obrigado. Uma salva de palmas. A Ana, a Laura, a Maeda e Caroline. E aí, Paty? Acabou? 2 microfones. Todos.
Gente, espero que vocês tenham aproveitado aí o conteúdo com a gente. Como a Débora nos ajudou aí com a pergunta, o pessoal já deu spoiler, a pesquisa é muito maior do que a gente apresentou aqui hoje, né? A gente tem recortes de muito mais dados, segmentos da indústria, regiões do estado. Então, fiquem à vontade para acionar aí o nosso time de mercado. Vocês todos são nossos parceiros de negócios, conhecem a força que as nossas plataformas têm, a TV, a rádio, o jornal, né? Esse ano a gente está fazendo um investimento muito relevante no nosso digital, né, Leite? Teremos muitos lançamentos aí de produtos, mas a gente, né, time de mercado do grupo da RBS, tem um propósito de ir muito além da venda de produto. A gente quer, de fato, ser parceiro de negócios, então convido todos vocês a fazerem uso dessa pesquisa, né? A gente vai fazer uso dela também, mas ela foi feita especialmente para vocês. Então, nos procurem, tragam, né, as dores de vocês, os desafios de negócio que vocês têm, e eu espero que nesse trabalho aí em conjunto a gente consiga apoiá-los aí em caminhos mais assertivos de comunicação. E é isso, quem tiver disponibilidade, siga com a gente aqui no Coffee, a gente está à disposição, agradeço imensamente aí a presença de todo mundo. Valeu, gente, obrigado. Nós sabemos como será o amanhã. Seremos cada vez mais digitais. Mais do que isso, vamos pensar, planejar e atuar como nativos digitais. Somos experts em conteúdo, mas seremos reconhecidos como referência em novos formatos, linguagens e experiências. Vamos surpreender o público, os clientes, o mercado. Vamos guiá-los por esse universo instantâneo, viral, em tempo real, em permanente movimento. Seremos o maior e mais relevante player em conteúdo digital de jornalismo, esportes e entretenimento do sul do Brasil, potencializando e expandindo nossos negócios tradicionais pelos quais já somos tão conhecidos. Ampliaremos nosso portfólio para o mercado com produtos e soluções digitais para construção de marca e performance, crescendo junto com os nossos clientes e impulsionando seus resultados. Seremos ainda mais inovadores, oferecendo conteúdos, produtos e serviços que todos vão querer ler, assistir, ouvir, assinar, consumir. Seremos ainda mais criativos e criadores. Seremos co-criadores, com colegas, com parceiros, com a audiência, com as novas tecnologias, com as novas oportunidades. Seremos ainda mais ágeis, simples, integrados, leves. Precisaremos ser capazes de sair da caixa, do script. E seguiremos protagonistas, seguiremos relevantes, seguiremos parceiros de negócios. E tudo isso sem perder o olho no olho, avançando na conexão com os gaúchos, com as nossas pessoas. Seja parte deste futuro. Conecte a sua marca a pessoas, ideias, conteúdos de qualidade. Mude a perspectiva, a rotina, a cultura. E não estamos falando de um futuro lá longe. Estamos falando do futuro que começa aqui, agora. O futuro que vamos construir juntos. Vem fazer parte com a gente. Grupo RBS, a gente vive junto.